Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz e no vídeo de hoje vou te indicar um livro pelo qual eu estou apaixonada. Antes de eu te indicá-lo, não se esqueça de se inscrever aqui no Literatura se ainda não for um inscrito, assim você recebe o conteúdo que eu posto por aqui em primeira mão. E também não deixe de curtir o vídeo, de dar aquele seu joinha, assim você me ajuda a entregá-lo para mais leitores. Quando eu postei sobre a leitura que estava em andamento naquele dia lá pelo Instagram, uma seguidora me mandou uma mensagem falando: Mel, quando eu li esse livro eu super pensei em você, sabe, é a sua cara. E que bom que vocês já me conhecem, porque realmente Domingo, esse livro, romance da Anna-Lis Soares, é a minha cara em todos os seus sentidos. Vamos já pelo título dele, Domingo. Tenho certeza que muitos de vocês vão concordar comigo, mas em muitos domingos, finais de semana, vamos lá, mas sobretudo de domingo, assim, aquele dia da semana, bate aquela atmosfera melancólica. Você tá feliz por ser um dia de descanso, mas ainda assim você sabe que tá terminando esse período, que é o final de semana, de descanso, com mais uma semana para começar, com mais vida para vir aí, agitar, então, o seu cotidiano. Cotidiano, essa é a palavra aqui para esse livro, porque é justamente essa atmosfera, o que nós temos no nosso cotidiano, que está aqui impresso em todas as histórias pelas quais passaremos. Porque assim, aqui nós temos 7 personagens principais e para cada um deles um capítulo específico, focando na sua perspectiva. E é interessante que por mais que esses personagens não convivam diretamente entre si, ainda assim eles estão ligados. Não apenas por essa atmosfera de domingo, que vai acabar tocando cada um deles, eles estão ligados, seja mais explicitamente por conhecidos em comum ou porque uma é psicóloga da outra. Eu estou falando, na verdade, no masculino, porque eu estaria incluindo homens e mulheres nessa, mas todos os nossos personagens aqui, protagonistas, são mulheres. E isso não significa que é a perspectiva que vamos seguir em cada um dos capítulos. Por exemplo, temos o segundo capítulo no qual acompanhamos a vida de José. A perspectiva é de José, um homem, mas nós vamos focar aqui por meio de suas lembranças, de seus sentimentos que afloram na sua ex-esposa. Na verdade, ele é um viúvo. Você pode encarar cada capítulo daqui como um conto, como uma história independente, mas se você parar para observar bem, verá que ali, por trás de todas elas, tem uma linha que as liga, que as toca. É até muito bonita essa capa, tá? No finalzinho do livro, nessa edição da editora Instante, nós temos sobre a concepção da capa, porque trata-se de Domingo escrito em bordado, que é uma atividade manual que requer paciência e trabalho diligente, exige tempo para ser feito, e por representar o tempo, os movimentos cíclicos e a superação, imaginamos que seja uma bela metáfora para a delicadeza deste livro. Então vamos lá, também sobre isso, muita coisa. Primeiro, a delicadeza. De fato, é um livro para o qual eu vou atrelar essa palavra, delicadeza. Aqui nós temos uma narrativa, uma escrita muito singela e por isso muito genuína. Não espere grandes ações, não espere grandes épicos, heróis, não. Isso daqui trata do dia a dia, da nossa vida, do que é real. Além disso, você tem a poesia. Por mais que seja prosa aqui, eu enxerguei em muitos momentos esse olhar um pouco diferente para as coisas tão banais da vida. Então você vê uma saída diferente para aquilo que a gente acostuma nos nossos olhares e às vezes nem para prestar atenção. Agora, quanto à superação, não é um livro que traz histórias de vivências tranquilas, pelo contrário, elas carregam dores, violências, lutos, mas ainda assim no final de cada capítulo vem como que um respiro, sabe? Uma esperançazinha, não diria nem esperança, porque às vezes parece muito batido, muito clichê falar em esperança, mas ainda assim é um olhar positivo para aquilo que está para chegar. Ou é até mesmo justamente essa superação, é a personagem ou o personagem
não necessariamente dando a volta por cima, mas encontrando um lugarzinho para si, um lugarzinho que lhe é justo. Vamos agora falar sobre as histórias, então, sobre os personagens. Já começamos com a história de Beatriz, que é uma mãe aqui solo. E vocês sabem, vocês que me acompanham, maternidade é um tema que muito me toca. Ela tem um relacionamento muito conturbado com a sua filha, porque ela pouco falou para ela, durante o seu crescimento, sua educação, sobre o seu pai, quem foi o seu pai. Ela sempre evitou falar sobre, então, esse cara que, na verdade, tá, eu não vou entregar muito sobre ele, mas foi um acontecimento muito doloroso de seu passado. E com isso também vem à tona o fato de que ela queria ter sido uma atriz. Ela queria ter seguido o seu sonho de se tornar uma atriz reconhecida, enfim, de atuar. Só que isso não aconteceu, muito também por conta de sua gravidez, que veio de repente, veio quando ela era muito jovem. Olha o que nós temos na página 31. Às vezes pensa, é possível que houvesse outro caminho para Beatriz, a jovenzinha e ambiciosa atriz? Como seria se não tivesse deixado aquela potência de vida crescer dentro de si, protegida pela placenta? Aonde iria se não sentisse tanto amor pela vida de outra pessoa, se não tivesse preenchido de outro futuro? Não sabe, não é possível saber. Toda a força de que se sente capaz hoje, de certa maneira, veio disso, de ser responsável por deixar crescer, por fazer ser maior outro ser humano. Mas será mesmo? Ah, sim, sim. Afinal, ela também se gerou naquela placenta, renasceu naquele dia chuvoso. Enfim, aqui nós temos o reencontro da mãe com a filha, depois de dias aí atribulados, de correrias. Enfim, a filha se tornou uma médica muito respeitada em sua área. E aí é que tá, o final trouxe um quentinho no coração. A segunda história é de José, justamente, que eu já mencionei, e vamos focar no seu luto, na perda de já tem anos ali de sua tão amada esposa, que me parece aqui, ou pareceu durante a escrita, uma mulher muito excepcional, uma artista. Ela era pintora, ela tinha essa coisa florada nela. Tanto é que, olha só que interessante, quando ela pintou um quadro e pediu para ele interpretá-lo, ele deu logo uma resposta que veio na cabeça de início. Então logo respondeu Sentiu Bárbara, que é, aliás, o nome da esposa e título desse capítulo, tá? Penetrar em sua pele, os olhos negros questionando por que aquela preguiça de pensar melhor em José Pedro. Ficaram assim por alguns minutos, ele invadido pela incapacidade de dizer além do óbvio. Pois, pediu ela, saindo do silêncio, que nunca mais olhasse para um quadro apenas com os olhos, porque isso de perceber apenas o que se enxerga é coisa de gente insensível, o que ele não era, e ela jamais aceitaria que fosse. Já a terceira história é sobre Sofia, que dá título para o capítulo, e também vamos seguir a sua perspectiva. Ela está à espera de seu filho, e ela muito pensa sobre ter sido filha, o ser continua, né? Sempre continuamos a ser filha de um pai que não está mais presente. O livro fala muito sobre luto, mas também fala muito sobre as ausências que se fazem bastante presentes, como é o caso do pai dela. Sofia pensa muito ainda no pai, o pai sempre vai estar ali com ela, então nós acompanhamos essa filha, né, este olhar da filha que, olha aqui, inventamos memórias para preencher espaços vazios, idealizamos pessoas que amamos para adorá-las sem perguntas. Eu gostei muito desse capítulo, até porque eu tenho uma questão com a paternidade muito complicada, complexa, me fez pensar bastante. A Isabela, a quarta história, gente. Talvez tenha sido a que eu mais gostei daqui, se bem que depois tem uma outra. Nossa, enfim. Isabela, cara, trouxe uma questão de identificação também. Ela passa muito tempo sentada na janela, nos domingos, observando a vida passar na rua e sente justamente essa melancolia, esse lusco-fusco que vem com um sentimento estranho de estar acabando o dia, estar começando uma semana inteira aí pela frente. Mas também traz pra gente o seu relacionamento com a avó. E isso pra mim foi bastante tocante, porque eu tenho uma questão com a minha avó, né, que não está mais presente entre a gente, vejam bem a questão do luto, mas é a companhia dela, é quem no mundo a entende, enfim, bastante tocante
essa personagem e seu relacionamento com a avó. E, assim, eu já tava amando, desde a primeira página, esse capítulo, quando Virginia Woolf é citada. E, gente, vocês sabem, vocês me conhecem, eu amo Virginia Woolf, minha escritora preferida. E aqui ela é citada nominalmente, aliás, um trecho de sua obra está aqui. A Isabela, protagonista aqui, ela teria se chamado Virginia, mas acabou que foi chamada, né, foi nomeada de Isabela, porque a mãe ama Virginia Woolf também. Aliás, as referências do livro, né? Aqui e ali eu pude perceber algumas referências. Virginia Woolf tá em vários momentos. Clarice Lispector também. Logo lá na primeira história de Beatriz, o cachorro de Beatriz se chama Ulisses, que foi o nome do cachorro de Clarice Lispector. O Molara, pois bem, é o outro capítulo que eu tanto gostei e eu vi vários de vocês comentando comigo no Instagram falando que também amaram esse capítulo. O livro traz vivências não homogêneas, traz então vivências muito diversas e aqui nós tocamos também a questão da raça. O Molara, então, ela vai ser a tia que será a tutora de seus sobrinhos, cujos pais morreram, faleceram em um acidente de carro. Só sobrou, então, os três. Os três são a família um do outro. De novo, a questão do luto. E há muita dificuldade, obviamente, para se criar duas crianças, né? Ainda mais sentindo falta da própria irmã, como no caso, então, dessa protagonista. Mergulhando um pouco no hoje vivenciado por Omolara e seus sobrinhos, que estão em um campeonato de natação de um deles, a gente percebe algumas das dificuldades pelas quais eles passaram e, sobretudo, ela criando os seus sobrinhos enquanto sua tutora. Além dessa questão de criação de duas pessoinhas, ela também se coloca enquanto uma psicóloga que se especializa no luto. Olha aqui na página 128. Se a dor é sempre inédita, terei muito trabalho pela frente. Assim, o luto tornou-se sua luta. Seu mar profundo, água em que aprende a mergulhar todos os dias, orientando e auxiliando outras pessoas e a si mesma a lidar com o vazio transbordante das perdas. Se em Isabela vimos a perspectiva da neta, em Antônia, o próximo capítulo, temos a perspectiva da avó. De uma avó que tem uma casa cheia de netos, de filhos para cuidar, e pouco dinheiro entrando. E a questão também do desemprego. Gente, é realmente assim angustiante esse capítulo justamente por conta disso, porque ela quer dar de tudo para todos eles ali, mas tem muitas dificuldades entrando, não apenas a questão material, mas também o vício de um de seus filhos, o luto por conta de outro de seus filhos, e eu não vou entrar em detalhes, de novo o luto aqui. E por fim, Carolina, que é uma mulher muito presa em um relacionamento totalmente abusivo, totalmente tóxico. Aqui nós temos a sua tentativa, o seu momento de desprendimento, de libertação. Por isso também que eu digo que o final de cada um dos contos dá um quentinho no coração, e eu acho que eu tava precisando de um livro como esse. O livro me mostrou que é possível passarmos por esses finais, mas antes nós precisamos encarar qual que é a realidade. O livro é muito pé no chão. Eu vou deixar para vocês um vídeo linkado aqui no card da própria autora Ana Liz, falando sobre o seu livro, sobre o processo de escrita dele. Enquanto eu estava lendo, eu descobri que Ana Liz é contemporânea, super jovem, e aí eu entrei em contato com o canal dela aqui no YouTube, também com o perfil dela lá no Instagram. Ela fala muito sobre o processo de escrita, então é muito gostoso ter contato com a construção do livro que tanto te prende, como foi no caso de Domingo. Saber um pouco sobre ele a partir dela própria, da sua própria criadora, foi muito gostoso, então super indico para vocês assistirem esse vídeo e também comprarem, adquirirem esse livro aqui, porque, sabe, é leitura boa na certa, eu super indico. Eu tô aqui de coração quentinho indicando esse livro, porque merece ser lido. Tem 200 páginas, por volta de 200 páginas, super rápido, e quando você vê, você já engoliu todas as histórias, porque você quer saber o que vai acontecer com elas. Nesse momento do vídeo, eu vou agradecer a presença dos madrinhos, apoiadores lá pelo Catarse, do Literaturice, do meu trabalho. Muito obrigada pelo apoio de vocês, muito obrigada pelo apoio de todos vocês que estão assistindo a esse vídeo até esse momento. Não se esqueçam de se inscrever aqui no Literaturice e também de comentar o que
que vocês acham de todas essas temáticas, se vocês já leram esse livro ou se vocês querem muito lê-lo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!